E aí, pessoal? Quem estuda para concurso já deve ter topado com uma questão de provisões e pensado: e agora? Por onde eu começo? Fica tranquilo. Hoje, a gente vai desmontar uma questão real da FCC, passo a passo, e transformar essa dúvida em um ponto garantido na prova. Vamos nessa? Pois é. A gente bate o olho numa tabela da FCC cheia de processos, valores, probabilidades e, às vezes, dá aquele gelo. A sensação é que tem informação demais, mas a verdade é que, com a lógica certa, a resposta está bem ali, esperando para ser encontrada. E é essa lógica que a gente vai desvendar juntos hoje. E olha, o nosso combinado aqui não é só achar o gabarito não. O mais importante é entender o porquê de cada passo. É pegar o raciocínio para poder aplicar em qualquer outra questão que aparecer pela frente. Vamos decifrar esse negócio de uma vez por todas. Então vamos lá, mão na massa. O primeiro passo em qualquer questão de contabilidade é sempre entender de onde a gente está partindo. Qual era a situação da empresa antes de tudo? Olha só o que a questão conta pra gente. No finalzinho de 2016, a empresa já tinha uma conta de provisões com um saldo total de R$ 470 mil. Esse número é o nosso ponto de partida, o saldo inicial. Anota ele aí no cantinho porque a gente vai precisar dele daqui a pouco. É crucial. Beleza. Agora, a gente avança um ano no tempo. Chegamos em 2017 e o cenário mudou. Processos antigos foram reavaliados, processos novos apareceram. Essa nova tabela é a fotografia do final de 2017. É aqui que está o pulo do gato para resolver a questão. E a FCC, como ela adora fazer, trouxe uma promoção. Um enunciado, duas perguntas. A primeira quer saber o saldo final da conta lá em 2017. A segunda quer saber qual foi o impacto disso tudo no resultado. E aqui, gente, vai uma dica de ouro, uma malandragem de prova. Sempre que aparecer essa dobradinha, comece pela questão do saldo final. Acredite, uma coisa leva a outra e o caminho fica muito mais fácil. Mas calma lá. Antes de sair somando e subtraindo, a gente precisa entender a regra número 1 de provisões. É um conceito super simples, mas que é a diferença entre acertar e errar feio essa questão. Afinal de contas, o que é uma provisão? Pensa assim, é como se a empresa olhasse para o futuro e dissesse: é muito provável que eu tenha que pagar essa dívida aqui. Então ela já registra essa obrigação. A palavra mágica, o que acende a luzinha, é essa: provável. Se a perda é provável, a gente faz alguma coisa. Se não for, a história é outra. E a regra é clara. Se a chance de perder o processo é provável, a gente tem que reconhecer isso nos cálculos, tem que entrar na conta. Agora, se a chance é só possível, aí é só informação extra. Para a gente, aqui na prova, na hora do cálculo, a gente simplesmente ignora. Essa é a grande pegadinha da FCC. Eles colocam um monte de número ali para confundir, mas a gente só vai usar o que for provável. Ok, agora sim. Com essa regra de ouro na cabeça, vamos voltar para a questão e resolver a primeira pergunta. A gente quer saber qual é o saldo certinho que a conta provisões tem que ter no final de 2017. Vamos olhar para aquela tabela de 2017 de novo, mas agora com um superpoder, o filtro da aprovação. A gente vai passar o olho e riscar mentalmente tudo que está marcado como possível. Esquece esses valores. O que sobra? Só o que é provável. Pronto, a questão que parecia um monstro virou um probleminha de soma com 3 números. Viu como fica mais simples? Agora é a parte mais tranquila. Só matemática básica. A gente pega o primeiro valor provável do processo trabalhista 1, 210 mil. Junta com o segundo, o tributário 2, 170 mil. E para fechar o civil 1, 140 mil. E essa soma dá 520 mil reais. Simples assim. Esse é o saldo final que a conta provisões deveria apresentar em 31 de dezembro de 2017. Pronto, gabaritamos a questão 12. Metade do caminho já foi. Beleza, já temos uma resposta na mão, agora vamos para a segunda parte do desafio. A questão 11 quer saber o seguinte: essa mudança toda no saldo das provisões, como é que isso afetou o resultado da empresa naquele ano? Lembra daquele número do começo que eu falei para a gente guardar com carinho? Os 470 mil? Chegou a hora de usar ele. Vamos colocar os dois saldos lado a lado. O inicial, de 2016, que era 470 mil, e o final de 2017, que a gente acabou de calcular, de 520 mil. Claramente, o saldo aumentou, certo? Mas, e aí? O que isso significa para o resultado da empresa? Pensa comigo, se a empresa agora acha que tem uma dívida maior para pagar no futuro, isso é uma notícia boa ou ruim? Isso se parece mais com uma receita, um dinheiro entrando, ou com uma despesa? Exatamente, é uma despesa.
Aumentar o valor de uma provisão é como dizer: acho que vou ter que gastar mais do que eu pensava. E toda despesa, o que ela faz com o lucro, joga ele para baixo. Por isso, um aumento na provisão sempre vai ter um impacto negativo no resultado. E para saber de quanto foi esse impacto, a conta é moleza. É só ver a diferença entre o saldo final e o saldo inicial. Então a gente pega os 520 mil que a gente calculou e tira os 470 mil que a gente tinha no começo. E essa diferença dá R$50 mil. Como a gente já sabe que o saldo aumentou e que isso é uma despesa, o impacto no resultado foi de R$50 mil negativos. E com isso, matamos a questão 11, problema resolvido. Excelente! Resolvemos as duas questões. Mas para esse conhecimento grudar na mente e não sair mais na hora da prova, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu aqui. Pensa nisso aqui como uma colinha do bem. Primeiro, um enunciado pode ter mais de uma pergunta, fica de olho. Segundo, sempre resolva a questão do saldo final primeiro, é o atalho. Terceiro, e mais importante, a regra de ouro, some apenas o que for provável, ignore todo o resto. E por fim, a lógica do resultado. Se a provisão aumenta, é despesa, impacto negativo. Se a provisão diminui, é uma reversão e o impacto é positivo. Com isso aqui, não tem erro. No final das contas, pode até parecer só mais uma questão de concurso, mas a lógica que a gente usou aqui, de filtrar informação, de seguir uma regra clara, de entender o porquê das coisas, isso serve para muita coisa. Cada conceito que a gente domina de verdade é um tijolinho na construção da aprovação. Continue firme nessa jornada, quebrando os problemas em pedacinhos. A gente se vê na próxima.